Você já imaginou uma explosão 1000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima acontecendo em nosso planeta? Uma força tão colossal que derrubou 80 milhões de árvores, devastando uma área do tamanho de uma metrópole moderna. Agora, imagine que, ao investigar o local do impacto, os cientistas não encontraram absolutamente nada. Nenhuma cratera, nenhum fragmento, apenas um silêncio assustador e uma floresta inteira deitada como se fosse um campo de trigo. Em 30 de junho de 1908, nos céus da Sibéria, algo extraordinário aconteceu. Um evento que, mais de um século depois, continua a desafiar nossa compreensão do universo e a alimentar teorias que vão da ciência mais séria à ficção mais fantástica. Este é o mistério de Tunguska. E hoje vamos mergulhar fundo nesta história para tentar entender o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Na manhã de 30 de junho de 1908, por volta das 7h15, a rotina dos poucos pastores de renas do povo Evenki, que viviam na remota e isolada região da Sibéria, foi brutalmente interrompida. Testemunhas, a dezenas de quilômetros de distância, descreveram uma visão apocalíptica. Uma bola de fogo, mais brilhante que o próprio sol, cruzou o céu, deixando um rastro de fumaça e pavor. Em seguida, um clarão ofuscante seguido por um som ensurdecedor, como o de 1000 trovões explodindo ao mesmo tempo. A onda de choque foi tão poderosa que pessoas foram arremessadas, tendas foram destruídas e o chão tremeu como se um terremoto devastador estivesse em curso. O calor intenso provocou incêndios florestais instantâneos. Para aqueles que presenciaram o evento, parecia o fim do mundo. Mas o que eles não sabiam é que estavam testemunhando o maior evento de impacto da história registrada da humanidade, uma explosão com a energia estimada entre 10 e 15 megatons de TNT. Para se ter uma ideia, a bomba atômica que devastou Hiroshima tinha uma potência de cerca de 15 quilotons. A explosão de Tunguska foi, no mínimo, 1000 vezes mais forte. Apesar da magnitude do evento, o mundo demorou a tomar conhecimento. A região de Tunguska era, e ainda é, uma das áreas mais inóspitas e de difícil acesso do planeta. Some-se a isso o fato de que a Rússia czarista estava mergulhada em seus próprios problemas, e o evento foi largamente ignorado, tratado como um relato folclórico de um povo isolado. Apenas os sismógrafos na Europa registraram um tremor de terra incomum vindo daquela direção, mas sem uma explicação clara. Foi preciso esperar quase 2 décadas para que a ciência finalmente voltasse seus olhos para a Sibéria. E o homem que liderou essa busca foi o mineralogista russo Leonid Kulik. Kulik, curador da coleção de meteoritos do Museu Mineralógico de São Petersburgo, ouviu os relatos sobre a misteriosa explosão e ficou obcecado. Ele estava convencido de que um meteorito gigante havia colidido com a Terra e que toneladas de ferro e níquel extraterrestres estariam espalhados pela taiga siberiana, um tesouro científico e econômico. Em 1921, ele organizou uma primeira expedição, mas a vastidão e a dificuldade do terreno o impediram de chegar ao local exato. Seus colegas o ridicularizaram chamando sua busca de uma caça a um ganso selvagem. Mas Kulik não desistiu. Foram necessários mais 6 anos de persistência para que ele conseguisse financiamento para uma nova e mais bem preparada expedição. Em 1927, enfrentando um frio brutal, pântanos traiçoeiros e a ausência completa de estradas ou trilhas, Kulik e sua equipe finalmente alcançaram a Zona Zero. E o que eles encontraram foi ao mesmo tempo fascinante e profundamente perturbador. Em uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados, uma floresta inteira estava caída. 80 milhões de árvores, algumas com troncos de mais de 1 metro de diâmetro, estavam deitadas no chão, todas apontando para fora de um ponto central, como os raios de uma roda de bicicleta.
Era um padrão de devastação radial perfeito, uma assinatura clara de uma explosão massiva. As árvores mais próximas do epicentro estavam queimadas, carbonizadas pela onda de calor instantânea. Mas, para a surpresa e frustração de Kulik, no centro exato da devastação, não havia cratera. Onde deveria haver um buraco gigantesco, havia apenas um pântano e uma cena ainda mais bizarra: uma floresta de postes telegráficos, árvores mortas, ainda de pé, mas completamente despidas de seus galhos e cascas, como sentinelas silenciosas de uma catástrofe invisível. Kulik passou o resto de sua vida procurando por fragmentos do meteorito. Ele organizou mais 3 expedições, perfurou o solo congelado, drenou pântanos, mas nunca encontrou o que procurava. Sua convicção inabalável de que um objeto sólido havia atingido o solo o impediu de ver a verdade que estava diante de seus olhos. A ausência de uma cratera não era um mistério a ser resolvido, mas a própria solução. O padrão de destruição, com as árvores no epicentro ainda de pé, só poderia ser explicado por uma coisa: a explosão não aconteceu no solo, mas no ar. O objeto, seja lá o que fosse, havia se desintegrado a uma altitude de 5 a 10 quilômetros acima da superfície, liberando sua energia colossal na atmosfera. A onda de choque desceu, achatando a floresta abaixo. Mas a força vertical diretamente sob a explosão apenas arrancou os galhos das árvores, deixando seus troncos intactos. Era uma explosão aérea, um airburst. Essa revelação, no entanto, abriu a porta para um debate que dura até hoje. O que causou a explosão? As 2 principais teorias colocam em lados opostos um asteroide e um cometa. A teoria do asteroide sugere que um corpo rochoso, com cerca de 50 a 60 metros de diâmetro, entrou na atmosfera em alta velocidade. A imensa pressão e o atrito com o ar teriam superaquecido e vaporizado a rocha, causando a explosão. Essa é a teoria mais aceita hoje, especialmente após o evento de Chelyabinsk em 2013, quando um asteroide menor, de cerca de 20 metros, explodiu sobre a Rússia, causando danos significativos e nos dando um exemplo moderno e bem documentado de um airburst. Expedições posteriores a Tunguska encontraram microesferas de silicatos e outros minerais com altas concentrações de níquel e irídio, elementos comuns em asteroides rochosos, reforçando essa hipótese. Essas pequenas partículas, invisíveis a olho nu, são como impressões digitais cósmicas, contando a história de um visitante extraterrestre que se desintegrou violentamente em nossa atmosfera. Por outro lado, a teoria do cometa também tem seus defensores. Um cometa, sendo essencialmente uma bola de gelo, poeira e rocha, seria muito mais frágil que um asteroide. Ao entrar na atmosfera, ele se desintegraria completamente e de forma muito mais explosiva, o que explicaria a ausência total de fragmentos maiores. Além disso, relatos históricos de noites claras na Europa e na Ásia, nos dias seguintes ao evento de Tunguska, poderiam ser explicados pela poeira e pelo gelo do cometa se espalhando pela alta atmosfera, refletindo a luz do Sol e criando o fenômeno conhecido como nuvens noctilucentes. A falta de uma cratera e de fragmentos significativos torna a hipótese do cometa muito atraente, mas a falta de evidências diretas, como compostos orgânicos ou de água em amostras do solo, a enfraquece. Se tivesse acontecido sobre uma cidade como Londres ou Paris, a história do século XX teria sido drasticamente diferente. Hoje, agências espaciais como a NASA monitoram ativamente os céus em busca de objetos potencialmente perigosos, desenvolvendo tecnologias como a missão DART, que testou com sucesso a capacidade de desviar a trajetória de um asteroide. O evento de Tunguska, em toda a sua misteriosa destruição,
Serviu como um catalisador para a defesa planetária, nos forçando a olhar para cima e a nos preparar para os perigos que vêm do cosmos. Mais de 100 anos depois, a floresta de Tunguska se recuperou completamente. Onde antes havia devastação absoluta, a vida floresceu novamente com uma força impressionante. Mas o mistério permanece, gravado para sempre na memória da paisagem e nos anais da ciência. Foi um asteroide? Um cometa? Ou algo ainda mais estranho que a nossa imaginação ainda não conseguiu conceber? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, e talvez seja exatamente esse o poder duradouro de Tunguska, um lembrete humilde da nossa vulnerabilidade em um universo vasto e indiferente, e um convite eterno à exploração e à descoberta. E aí, gostou de conhecer mais sobre esse mistério incrível? Se você curtiu essa viagem pela história e pela ciência, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque sempre temos novas histórias fascinantes para contar. Ah, e que tal assistir a este outro vídeo aqui do lado, que também explora um dos grandes enigmas do nosso universo? Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima!